Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Sejam todos bem-vindos a mais um boletim de mercado olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia com encerramento negativo, mas foram quedas pequenas, de meio a um ponto aí nos principais vencimentos para a soja, mas o mercado teve esse tom negativo por conta de algumas informações antigas, clima, por exemplo, aqui na América do Sul, mas também por uma novidade que veio lá da União Europeia. Vamos saber mais detalhes e quem traz esses detalhes para a gente é a Lê Delara, lá da Pine Agronegócios. Seja bem-vindo, Ale. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa movimentação do mercado. Um dia negativo para os preços, mas enfim, nem dá para falar negativo, quase estável aí, né, Ale? Mas com viés negativo, vamos dizer assim. O que aconteceu? Quais foram os fatores que justificaram essa mudança aí em Chicago? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Alexander. Obrigado novamente pelo convite. Hoje nós tivemos uma notícia boa que acabou agindo negativamente nos preços do farelo de soja. E aí uma queda de mais de 2% no derivado da soja acabou empurrando os preços também para baixo. Tivemos uma expectativa de melhora do clima nesse mês aqui no Brasil, para que o plantio possa avançar dentro da normalidade. Também o mercado fazendo uma realização de lucros, né? O grão de soja subiu 10% entre a semana retrasada e o início dessa semana, então o mercado também realiza lucros, né? Então foram três fatores principais aí que acabaram interferindo no mercado do grão de soja lá na Bolsa de Chicago. Bom, vamos entender os detalhes desses três fatores, principalmente, Ale. Vamos começar com essa história. Não dá para dizer mudanças nas regras, né? Porque não teve mudança oficial, teve só uma prorrogação, é isso? Isso. A partir do final desse ano, a Europa colocaria uma nova regra para compras de produtos provenientes de áreas de desmatamento a partir de até o ano de 2020. Então, mesmo o Brasil tendo um código florestal, tendo essa previsão da supressão vegetal dentro da legalidade, a Europa, enfim, não importaria mais produtos destas áreas. Então, isso estava trazendo uma pressão no mercado, até os líderes, a liderança da ProSoja foi para a Europa, o governo brasileiro também, através do mapa, pediu a extensão desse prazo, e hoje foi anunciado que a medida que entraria em vigor agora no dia 30 de dezembro desse ano, passará a entrar em vigor no dia 30 de dezembro de 2025 para as grandes empresas e pequenas e médias empresas. O prazo é maior ainda, até junho de 2026. Então, com isso, o Brasil volta para o jogo. O Brasil, que ano passado exportou quase 20 milhões de toneladas de farelo de soja, quase metade desse farelo vai para a Europa. Então, se a regra estivesse entrado em vigor, os Estados Unidos seria o grande privilegiado, seria a grande origem de farelo. Agora o Brasil voltando para o jogo, a gente segue o baile, vamos dizer assim, e aí Chicago sentiu essa normalização, a manutenção do cenário atual de exportação, e aí fez uma realização, uma queda de mais de 2%. E como o farelo de soja é o principal derivado da soja, o grão não resistiu e teve uma queda aí, uma queda pequena, mas teve um dia negativo. É interessante como um fator novo, uma nova situação muda todo um cenário, né? Com a falta do Brasil fornecendo farelo para a União Europeia, os americanos já se colocaram no lugar de fornecedores aí, e agora com essa reviravolta, Chicago, obviamente, sente a pressão. Agora, Sim, de uma forma bem simples é isso mesmo. o Ale, é um motivo para mudar a tendência, na sua opinião? Não, acredito que não. Esse foi um balanço que ele foi ser ajustado, né? Ele traria um efeito melhor se a lei tivesse entrado em vigor. Então, a partir de janeiro, fevereiro, nós deveríamos ver uma alta no preço do farelo de soja, principalmente porque teríamos quase que uma origem só para a Europa. Então, agora a gente volta para dentro da normalidade. Tendência de mercado ela ainda está sendo construída. Nos Estados Unidos já é basicamente certo que vai ser uma safra recorde por lá. O relatório de condições da lavouras trouxe a manutenção em 64% boas e excelentes. Os Estados Unidos segue vendendo soja num ritmo mais lento do que o necessário, mas segue embarcando soja. A colheita já, um quarto, já foi finalizado, segundo o USDA, e os olhos do mercado estão para o Brasil. Então, o clima brasileiro, principalmente, vai ser o grande driver. Então, o fundamento em si, ele está em construção.
com os dados que nós temos em mãos hoje, mesmo com um leve atraso no início do plantio, nós temos expectativas de preços em queda, ou seja, temos uma pressão baixista para os preços para o próximo ano, confirmado para uma safra recorde aqui no Brasil, números acima de 165 milhões de toneladas. Se o clima começar a ter um enrosco nesse período de plantio e depois de desenvolvimento das lavouras, aí o cenário vai se ajustando conforme as expectativas vão sendo renovadas. Tudo depende então da chegada das chuvas no Brasil. Basicamente, sim. Nesse início agora de plantio, sim. Muito bem, chovendo no Brasil, tendência é mais negativa para os preços, diante inclusive de um avanço da colheita lá nos Estados Unidos, como a Lê trouxe para a gente. Já temos pelo menos um quarto, 26%, né? Saiu no último Isso. relatório de área colhida lá nos Estados Unidos, trazendo, portanto, esse viés um pouco mais negativo. E daí o mercado aproveitou para realizar lucros, Ale. Isso, ele aproveitou, né? O óleo de soja ele acabou segurando, atuando como um suporte, subiu apoiado até no cenário do petróleo, petróleo que ontem chegou a ter uma alta de quase 5%, fechou com 3% de alta, hoje ele amanheceu com uma alta novamente de 3%, então ele leva na carona o óleo de soja devido à mistura do biocombustível, mas após o anúncio da OPEP que eles voltariam com aqueles cortes voluntários a partir de dezembro, e os riscos no Oriente Médio sendo monitorados se tornaram ali, deixaram de ser os protagonistas no dia, o preço recuou, mas o farelo encerrou com uma alta de quase 1,7%, então ele atua como suporte. Então, de forma geral, o grão ele mantém uma expectativa baixista devido a essas condições climáticas que também ainda é expectativa de melhora. Mas, por exemplo, aqui no Paraná, hoje está chovendo aqui em Curitiba já. Eu planto na região da Lapa, eu estava um pouco preocupado se eu conseguiria plantar dentro da janela, mas já dá para pensar em plantio daqui a 2 semanas no máximo ali, as plantadeiras já estão no campo já fazendo a semeadura. E isso deve ser a tônica no Brasil, se nas outras regiões, principalmente a região centro-oeste, se confirmar, porque o Mato Grosso está com 0,5% plantado, ano passado ele estava com quase 4%. Então, só o Paraná conseguiu arrancar. Ano passado, o Paraná tinha plantado 20% nesse período, agora nós estamos com 22%, segundo o DERAL, e pelo menos por aqui a expectativa segue muito boa. Ale, você trouxe essa perspectiva do Oriente Médio, principalmente aí, né? Que foi amenizada aí pelos números da OPEP. Mas a tensão está acirrada lá, né? E a qualquer momento isso pode mudar o cenário de novo. Sim, pode sim. Tanto para o sinal dos fretes, já que é uma região muito importante, então há um fluxo muito grande, tanto de petróleo, como gás natural, como fertilizante, saindo ali do Golfo Pérsico, passando pelo Estreito de Hormuz, onde é controlado de uma parte pelo próprio Irã, então o Golfo Arábico ele é importante para os fretes. Há uma rota via Canal de Suez, onde já estão acontecendo ataques já há um ano do grupo terrorista dos Houthis, que é financiado pelo Irã também, então a gente deve ter uma interrupção maior, além dos containers, também de navios Tramp, né, navios de carga geral, e os fertilizantes também. Hoje, por exemplo, todos os distribuidores de fertilizantes no Brasil, eles retiraram a tabela de preços e não sabemos exatamente como que ficará os preços a partir de agora. Por enquanto, o mercado colocou o preço devido a uma demanda maior do Brasil, Estados Unidos e a Índia também, que fez um leilão agora há pouco tempo, mas é uma região importante para a produção não só de nitrogenado, metade quase dos nitrogenados no mundo são produzidos ali, então traz uma preocupação para o milho de segunda safra, mas Israel ele é um importante fornecedor de fosfato para nós, um fornecedor de potássio também, então traz algumas preocupações no mercado, então realmente prêmios de risco devem manter as cotações relativamente estáveis se surgir algum fundamento baixista, como foi o caso da OPEP anunciando o retorno da produção. Essa retirada da tabela de preços aí do foco pode ser um problema para essa safra ainda ou essa safra já está garantida aí em termos de compra de fertilizantes, Ale? Quase toda a compra dos insumos dos fertilizantes para as safras de verão já foram comprados. Então, algum residual para ser recebido ali, alguma aplicação a mais que deve ser comprada ali, uma segunda ou terceira aplicação, mas para essa safra já basicamente está concluída, né? A preocupação fica para as safras de inverno, o trigo, o próprio cana-de-açúcar, o milho, que ainda não foi comprado, ainda as compras estão muito atrasadas.
Então, a depender de quanto tempo essas tabelas fiquem fora do mercado, pode ser um problema de janela de recebimento desses insumos a partir ali do finalzinho do mês de dezembro, mês de janeiro. É muito importante, portanto, acompanhar diariamente as informações do mercado, porque ah, ah, qualquer novidade, qualquer mudança de cenário, seja por conta de mudança de regras ou adiamento das regras no caso da União Europeia, seja por conta de um acirramento da tensão lá no Oriente Médio, a situação muda completamente e você, produtor, pode ter aí alguns problemas para fazer de fato o seu custo de produção eficiente aí. Então, fique de olho nas informações do dia a dia e qual que é a dica que você dá para o produtor nesse momento, em termos de atenção, em termos de entendimento do que pode acontecer com o mercado? Sempre olhar as margens, né? Sempre usar a margem, estabelecer um alvo de margem, né? Conhecer bem os seus gastos de produção, dividir de maneira correta ali o que que é custo, o que que é despesa, o que que é perda, o que que é investimento, estabelecer um alvo de margem e trabalhar dentro dessa estratégia, né? Fugir um pouquinho só do preço, análise de preço, como que está Chicago, como que está o prêmio, como que está o dólar, para que ficar refém do preço do dia, que é um problema. Às vezes Chicago está muito ruim, câmbio está muito bom e não gerenciar a comercialização baseado no alvo de lucratividade pode fazer você vender num dia onde dólar esteja ruim, prêmio ruim, Chicago ruim, e aí não tem o que fazer, tem conta para pagar, tem que honrar É. os compromissos financeiros. Então, até num cenário turbulento, como nós estamos agora, existem referenciais que fornecem ou estão dando boas oportunidades. Então, basear a comercialização, usar como bússola da comercialização a margem, a rentabilidade da lavoura e não o preço. Boa. Ale, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho do seu conhecimento aqui com o nosso internauta. Só antes da gente terminar, para o Brasil, alguma atenção especial, enfim, algum movimento que você está vendo aí que precisa ser acompanhado? Eu acredito que o dólar ele é um cenário onde a gente tem um risco de queda na taxa de câmbio, apesar de a gente ter uma situação fiscal complicada, o governo muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós temos visto, não tem ajudado muito, mas ontem, por exemplo, uma agência de risco, a Moody's, uma das três grandes, ela elevou a nota de crédito do Brasil, estamos a um passo de ter um investment grade, e se conseguirmos ter mais duas agências elevando também a nota de risco do Brasil e num período houver esse investimento grade, a gente pode ter um cenário mais positivo, pode ter mais entrada de capital aqui no Brasil, isso pode pressionar a taxa de câmbio. Nós também estamos no momento de início de ciclo de baixa dos juros nos Estados Unidos e num ciclo de alta de juros aqui no Brasil. Isso pode aumentar o diferencial entre o que o Brasil paga de juros e o que os Estados Unidos paga, podendo trazer dólares aqui para o nosso país. Então, existem riscos associados à moeda nossa, e eu acredito que esses riscos devem ser gerenciados. Sei que às vezes a gente fica muito emotivo com relação ao governo isso, o governo aquilo. Sei que não é dos melhores, mas o que importa, como eu disse na fala anterior, é o lucro nosso. Então, gerir risco não custa quase nada, é alguma operaçãozinha financeira que tenha que ser feito, mas vale a pena olhar quais são essas ameaças e evitar essas ameaças para a gente não ter que chorar lá na frente de ter perdido alguma boa oportunidade. Show de informação trazida pelo Ale Delara lá da Paine Agronegócios. Meu caro, muito obrigado pela participação. Volte sempre. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Tá aí, Ale Delara, Paine Agronegócios, trazendo informações novas para o mercado que, de alguma forma, mexeram aí na precificação da soja lá na Bolsa de Chicago. Estamos falando de um adiamento das regras da União Europeia que trazia riscos aí para a exportação brasileira de alguns produtos e a soja era um deles. Hoje o que acabou sendo afetado por essa mudança foi o farelo, porque tecnicamente, sem o Brasil na jogada, o Brasil praticamente fornece 10 milhões de toneladas de farelo de soja para a União Europeia por ano. Sem o Brasil na jogada por conta de restrições nessa questão aí das regras lá da União Europeia, Estados Unidos assumiria aí a função de fornecedor desse farelo para a União Europeia.
e aparentemente com o adiamento das regras, isso tudo volta ao normal, pelo menos por enquanto, e o Brasil ainda mantém o protagonismo e, portanto, Chicago reagiu de forma negativa a essa situação. Temos também o clima no Brasil, fica de olho aí na volta das chuvas, tudo indica que as chuvas estão voltando já para a próxima semana para o Brasil e, portanto, uma condição mais favorável para o início do plantio também é negativo para os preços lá na Bolsa de Chicago. E atenção com o que está acontecendo lá no Oriente Médio, um acirramento das tensões por lá, naquela região, pode ser um complicador para o fornecimento de fertilizantes, pode ser um complicador para preço dos fretes internacionais, enfim, muitas coisas aí envolvendo a situação das exportações de grãos do Brasil, e a soja acaba pegando carona nessa situação também. Aqui no Brasil, a Lede Lara disse para a gente ficar de olho no dólar, principalmente por conta aí de uma mudança, né, no risco Brasil no mercado internacional. Uma agência de risco melhorou a nota do Brasil, mas duas agências fazendo isso, a gente tem uma condição mais favorável para a entrada de dólar, para a vinda dos investimentos para cá para o Brasil, e isso derrubaria o dólar, que é um viés positivo hoje para a formação de preços da soja. Portanto, trazendo aí uma conotação mais negativa, se caso isso de fato se confirmar. Muito bem, essas são as explicações do mercado de hoje. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações. Você acompanha comigo na tela. Novembro, 10 dólares e 56 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 25. Janeiro, 10,74, perdendo 1,25. O março, já de 2025, 10 dólares e 88 centes por bushel, 0,75 de queda. Referência maio para a soja brasileira, 11 dólares e 2 centes por bushel, perdeu meio ponto. São os números da soja. O milho encerrou positivo, 3,5 de alta para dezembro, março 3,5 de alta também, fechou a 4,50. O maio, 4 dólares e 58 centes por bushel, 3 de alta, e o julho, 4 dólares e 63 centes por bushel, 2,75 de alta também. E para finalizar, o trigo, que teve um bom andamento hoje, altas expressivas de 16 a quase 18 pontos nos principais vencimentos. Dezembro fechou a 6,15, o março 6,37, maio 6 dólares e 49 centes por bushel e o julho 6 dólares e 54 centes por bushel. Muito bem, são esses os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.